Diferente de outros tópicos, né, que já foram abordados nesse programa, debater a volta às aulas no contexto da pandemia não é simplesmente discutir prós e contras de uma atividade qualquer. Porque retomar o ensino presencial nas escolas é uma questão imperativa para o futuro do Estado, do país e da humanidade. Por meio de decretos muito autoritários, com pouco embasamento científico, o governador confinou nossa população saudável e impôs o empobrecimento compulsório a milhões de trabalhadores. Pouco sensível a essa perda de renda e ao desemprego gerados, né? Quando questionado sobre a rígida paralisação econômica, o governador alegava que 74% das atividades não haviam sido interrompidas, eram as tais atividades essenciais. E o que é essencial, por definição? Aquilo que é necessário, aquilo que é indispensável. A gente está falando do quê? De saúde, de infraestrutura, segurança, atividades financeiras, indústria, agricultura, comércio de alimentos, transporte. Aliás, falando em transporte, no auge da quarentena, só nos trens e metrôs aqui da região metropolitana de São Paulo circulavam 1.700.000 passageiros por dia. E durante aquela experiência desastrada do mega rodízio, esse contingente médio aumentou em 250 mil pessoas. É claro que, sob qualquer ótica, essa atividade de transporte público gera aglomerações. Mas, por ser uma atividade essencial, as autoridades e a população entenderam útil mantê-la operando. É questão de lógica. Mas vamos lembrar que, saindo dessas aglomerações, os passageiros eles têm dois destinos certos. O ambiente de trabalho, né, onde eles interagem com outras pessoas, potencializando as chances de transmissão do vírus, e o ambiente doméstico. E aqui os dados oficiais de Nova York, centro da pandemia no Ocidente, eles não deixam margem para dúvidas. 66% dos contágios em quarentena ocorrem dentro de casa. O que eu quero demonstrar, né, com esse preâmbulo é que governo e sociedade assumem riscos na pandemia quando consideram que uma atividade é essencial, quando uma atividade é necessária, quando ela é indispensável. E a questão que nós devemos nos fazer é muito simples. A educação das nossas crianças e jovens é uma atividade essencial? Sim ou não? E mais, interromper as aulas pode causar prejuízos irreversíveis para o aprendizado e para o desenvolvimento intelectual, social e emocional dos nossos estudantes? Esse é o ponto. Então, eu trago aqui para o espectador trechos de um artigo publicado no site oficial das Nações Unidas, a ONU, assinado por diretores do primeiro escalão da Unicef, da Unesco e do Banco Mundial. Abre aspas. Quanto mais tempo durar a interrupção da educação escolar, maior será a perda de aprendizado. Assim, quanto mais cedo as escolas puderem reabrir, menores serão os riscos de ocorrerem danos de longo prazo nas jornadas de aprendizagem e no bem-estar de milhões de crianças. Então, aqui há o reconhecimento categórico, peremptório, de que o ensino presencial é indispensável para uma boa formação na educação básica. O documento segue. Preocupa-nos o fato de que o fechamento prolongado das escolas exacerbe as desigualdades, aprofunde a crise de aprendizagem e expõe as crianças mais vulneráveis a um maior risco de exploração. Então, esse trecho escancara quem serão as grandes vítimas do hashtag Estude em Casa. São crianças de baixa renda, né, que no curto prazo vão sofrer com violência doméstica e assédio do crime organizado, no médio prazo vão ter déficit de aprendizado e no longo prazo vão agravar as estatísticas da desigualdade socioeconômica. Finalmente, eu queria destacar uma última passagem desse artigo. Aspas. Devido a outras crises, nós sabemos que quanto mais tempo as crianças vulneráveis estiverem fora da escola, menor será a probabilidade delas voltarem a frequentá-la. Isso é gravíssimo. Qual que é o nome que se dá a esse fantasma do ensino público? Evasão escolar. E o artigo nos mostra que esse é um problema de natureza inercial, né? Lembrando aí da primeira lei de Newton. Ou seja, o aluno que frequenta as aulas tende a continuar estudando. E o aluno vulnerável que para de ir à escola, ele tende a não voltar nunca mais. Né? Outra grande agência humanitária, também ligada aí às Nações Unidas, a World Food Program, ou Programa Alimentar Mundial, estima que 370 milhões de crianças ao redor do globo não estão recebendo refeições devido à interrupção das aulas e ao fechamento de creches. E essa realidade é ainda mais evidente, ainda mais pronunciada em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Fora que o ambiente escolar, além de proporcionar alimentação, conhecimento e interação social, ele também funciona como custodiante, como guarda das crianças, enquanto os pais trabalham.
Então, de que adianta flexibilizar a quarentena e retomar a economia sem garantir que as mães, que os pais possam deixar seus filhos em um ambiente saudável, um ambiente lúdico e seguro? Então, ao manter creches e escolas fechadas até setembro, com base em achismo, esse governo está, na prática, decretando o desemprego de centenas de milhares de pais e mães por pelo menos mais 2 meses e meio. Então, ao longo do debate, eu pretendo reforçar como essa medida anunciada pelo governo de São Paulo peca em termos de ciência, de lógica e principalmente, mas assim, principalmente, de sensibilidade. Já passou da hora da gente tratar a educação, especialmente a educação dos mais pobres, dos mais vulneráveis, como uma atividade essencial, de interesse público prioritário e indispensável para um futuro melhor e mais digno para os brasileiros.